Hello, everyone. Good. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Lídia, venho da Grécia, sou uma arquiteta holística. Também estive estudando e pesquisando por muitos anos o assunto dos tempos antigos. Tenho uma história pessoal de viver em um apartamento que realmente me causou problemas na minha saúde e eu queria explorar mais por que isso aconteceu e quais foram os parâmetros que realmente causaram problemas na minha saúde. Então comecei a buscar cada vez mais e descobri coisas como a geobiologia, talvez é um termo novo para alguns de vocês, mas tem a ver com como a localização pode afetar a nossa saúde. E a partir dali, então, eu estava vendo como os materiais podem afetar energeticamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, também a geometria, a forma. E desde muito cedo eu tinha essa pergunta de por que os templos tinham sido construídos realmente, qual era a sua função e como tinham sido construídos, e da mesma forma, porque eles pegavam coisas específicas, como as localizações, como vamos ver nessa apresentação, porque eles pegavam proporções específicas, geometrias muito específicas, muito precisas, e sempre achei que devia haver um motivo específico, além de simplesmente propósitos religiosos. E isso é o que nos dizem na nossa história. E eu sempre senti que eles tinham uma tecnologia muito complexa, da qual nós não estávamos conscientes hoje, uma tecnologia esquecida que tínhamos perdido. E toda a minha vida eu tive tanta intenção de reviver isso. Primeiro, responder essas perguntas para mim mesma, mas também para outras pessoas, para compartilhar isso e para recriar essas construções na arquitetura e o que nós chamamos de espaços sagrados. Mas olhando para quais são as mecânicas disso, digamos assim, qual é a ciência que está por trás deste espaço sagrado. Então, estou aqui hoje para falar sobre a ciência dos tempos antigos, a ciência sagrada, e para isso quero fazer uma jornada com vocês para os tempos em várias partes do mundo e convidá-los a olhar as similaridades ou sentimentos que vocês têm olhando para os templos do mundo. Então, podemos ver aqui diferentes contornos destes templos da China, da Arábia, catedrais góticas, etc. O que é interessante é que nenhuma delas é uma caixa quadrada com linhas retas. Na física, isso chama fractalidade, também na matemática, onde isto começou. Tanto a física, ou digamos, a física quântica e a astrofísica usa isso bastante. O que é a fractalidade? Basicamente é que você não tem linhas retas, mas em vez disso você replica todo o formato em escalas menores. Então, em todas as escalas, você encontra uma e outra vez o mesmo formato. E é assim que a natureza faz o seu desenho. Tudo tem uma forma, do microcosmo ao macrocosmo, das escalas menores, digamos, para as escalas maiores. E por que isso é interessante para nós? Vocês vão compreender à medida que andamos nessa apresentação, mas mantenha em mente que esses formatos e contornos, basicamente, eles criam o que nós chamamos de fractalidades, a autorrepetição. E este contorno é muito complexo. Não são linhas retas. Então, vamos começar com as pagodas, estupas e outros templos asiáticos. Veremos, por exemplo, este grande formato aqui pode estar repetido em menores escalas. Se você fizer um zoom aqui nessas pequenas pagodas, elas também se repetem mais uma vez e mais uma vez até o infinito. Isto cria infinito, cria essa conexão entre o muito pequeno e o muito grande. Isto é algo que os arquitetos antigos queriam fazer. Eles queriam criar essa conexão, porque seu interesse era como reunir essas pequenas escalas e grandes escalas no mesocosmo, que é a escala média que somos nós, que é a arquitetura.
Mais uma vez aqui, vemos padrões semelhantes, na Tailândia aqui mais uma vez. Isto é na Indonésia, é um desenho tão complexo, e a gente começa a se perguntar por que essas pessoas gastaram tantos recursos e tempo e dinheiro e tantas pessoas trabalhando ali para criar algo tão complexo, se fosse apenas para propósitos religiosos. Essa é uma das perguntas que eu tive por muitos anos e não podia encontrar uma resposta satisfatória à minha pergunta. Eu sempre queria saber como a ciência e a espiritualidade podem se reunir. E elas estão reunidas, é só porque nós esquecemos como reuni-las. É um trabalho de unificação dos hemisférios direito e esquerdo, digamos assim. Muitos templos lindos ainda estavam na Ásia e eu espero abram simplesmente o coração de vocês para outra visão e vejam o que estes templos estão tentando dizer. Os templos antigos gregos, por exemplo, o uso de tantas colunas que não eram necessárias estruturalmente. Poderíamos nos perguntar por quê? E é uma questão de acústica, e também a acústica tem a ver com a energia. Então, o que acontece no som e nas frequências eletromagnéticas acontecem na física da qualidade, que eu vou mencionar mais adiante. Não havia necessidade de fazer todas essas esculturas no mármore, que são tão difíceis de fazer, por exemplo. Havia um motivo muito específico para fazer isso. As mesquitas também têm um desenho incrível, estão cheios de geometria sagrada e tem tantos detalhes, até mesmo nos níveis 3D, que é muito difícil repetir qualquer uma dessas coisas. Na verdade, é muito difícil repetir, até mesmo com impressoras 3D que temos hoje, quase qualquer templo construído na época antiga. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos, é quase impossível ter o nível de precisão e de complexidade. Há pirâmides em todas as partes do mundo, vou mostrar algumas delas. E isto é uma tecnologia maravilhosa, poderíamos dizer, realmente muito complexa e majestuosa. Se vocês já visitaram estes lugares, vocês entendem o que eu estou falando. Também os círculos de pedra são outro tipo de templo, são feitos destes monolitos, é uma arquitetura megalítica, e podemos nos perguntar por que a maioria das vezes trouxeram materiais de lugares tão distantes, apenas para fazer um círculo de pedras, se não havia nenhum motivo em particular para isso. Depois temos mais monumentos megalíticos, que significa que foram esculpidos na terra, ou um monte artificial que é criado. Isso é um trabalho imenso. Por que eles fariam isso? Este templo, em particular, foi escarvado na pedra sólida. E como é muito trabalho apenas para ter um monumento. E depois as catedrais góticas também vemos esse nível de fractalidade e os contornos que vão ao infinito e que se repetem e dão esta sensação de conexão com o céu também, mas eles atendem um propósito muito particular em termos de ciência. Tenho certeza que até o final dessa apresentação vocês vão poder realmente compreender isto. Então, nesta apresentação, eu gostaria de mostrar a vocês a minha pesquisa, que uma boa parte eu fiz através do meu doutorado em geobiologia. Tentei reunir a geofísica e a biomedicina, misturar com a arquitetura. Então, eu estava interessada em ver como o local de um lugar pode afetar a nossa situação, nosso bem-estar e como um edifício interage com esse local. Então, eu descobri que há, basicamente, 3 elementos que todos os templos no mundo compartilham. E isso não tem nada a ver com, digamos, com a cultura na qual nasceram ou a ideologia. Mesmo se os templos em vários lugares do mundo parecem tão diferentes, eles têm 3 pontos
comuns muito importantes. Então, vamos falar sobre isso. O primeiro deles é a conexão com a Terra. Isso significa que se descobriu que foram construídos em locais que tinham parâmetros muito específicos. Talvez alguns de vocês sabem que a Terra tem uma malha que a envolve e temos estes pontos nodais na Terra, nos quais às vezes há anomalias magnéticas ou de gravidade. E houve, digamos, muitos fenômenos em volta disso. Também, os nossos ancestrais, na maioria destas culturas da China antiga, sabiam o que nós chamamos de estresse geopático, ou zonas geopáticas. Eu não gosto muito desse termo, que vem do grego, porque significa doença que vem da terra. Geo, significando terra. Nós sabemos na Bíblia que mesmo Moisés bateu na pedra e saiu água, e nós sabemos que os antigos tinham algum tipo de radiestesia, se vocês conhecem o termo. Basicamente, na China antiga, eles tinham essas linhas do dragão, e o próprio imperador dizia que nenhuma residência seria construída até que a pessoa específica que sabe como encontrar, digamos, essas energias ou estes locais, podem realmente confirmar de que o edifício está livre destes demônios da terra. Então, era um parâmetro muito importante para eles. E há muitos textos de mais adiante, eles usam também a acupuntura da terra, digamos, para normalizar isto. E, mais uma vez, a pergunta que as pessoas me fazem da comunidade científica é como eles encontram esses lugares, como eles sabem encontrar. Não tenho respostas definitivas, mas cada cultura tinha os seus próprios instrumentos e medições. Até mesmo os militares já usaram radiestesia para encontrar coisas diferentes. E nós sabemos também que, muito tempo atrás, as pessoas usavam, digamos, diferentes fenômenos, até como formigas ou o comportamento de diferentes animais, significava algumas coisas importantes que estavam acontecendo na Terra. Uma solução possível para isso seria que o campo magnético, por exemplo, era muito mais forte, então o seu valor era mais elevado do que hoje, e muitas pessoas conseguiam sentir de forma mais fácil. Eles sabiam onde essas anomalias aconteciam na Terra. Hoje nós também estamos muito envolvidos em ondas eletromagnéticas e já nos acostumamos com valores muito elevados destes campos. Então nós perdemos a nossa sensibilidade para este tipo de fonte. Outra resposta em potencial poderia ser que eles tinham outros tipos de tecnologias que nós desconhecemos hoje. E digo isso porque, como eu disse antes, nenhuma das nossas tecnologias de hoje pode construir o que foi construído naquela época.